A gente vai falar sobre um marco na vida da mulher. Onda de calor, insônia, alterações de humor e tantos outros sintomas. A menopausa chega e vem aí uma nova fase. Pois é, né, Abby? Essa fase de transição é resultado do esgotamento natural dos folículos ovarianos. No Brasil, a média de idade para que isso ocorra é entre 48 anos e 51 anos, embora algumas mulheres possam entrar na menopausa bem mais cedo ou então mais tarde, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre o assunto? Afinal de contas, informação nunca é demais. E principalmente menopausa, né? Não é só um assunto de mulher, afinal de contas, quem convive com as mulheres também precisa saber. Exato, todo mundo precisa entender do assunto, gente. Não é? Então, quem conversa com a gente é a ginecologista, a doutora Camila Gomes. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Obrigada por viver a tarde com a gente hoje. Prazer. Obrigado, viu? Fica à vontade, doutora. Licença. Doutora, acho que hoje em dia as mulheres conseguem falar um pouco mais, né, sobre os assuntos femininos, até em casa mesmo. Consegue falar para os esposos, de repente, olha, estou sentindo alguma coisa diferente. Mas como que a gente pode dizer que realmente estamos entrando na menopausa? Porque as pessoas têm muita dúvida de menopausa, climatério. Isso é muito importante a gente conceitualizar, porque as pessoas usam a palavra menopausa como climatério. A grande diferença é que a menopausa é um diagnóstico que eu faço retroativo, ou seja, uma paciente só está na menopausa depois que ela ficou 1 ano sem menstruar. A menopausa ela é composta por alguns sinais e sintomas e antes de caracterizar esse 1 ano sem menstruar, esses sinais e sintomas são considerados a síndrome climatérica ou climatério. Então, o climatério ele é a fase da mulher que inicia por volta dos 40 anos e que pode durar, às vezes, 10, 12 anos até que ela entre na menopausa. E os sintomas pioram na menopausa, mas eles já podem piorar muito a qualidade de vida da mulher, mesmo antes dela entrar. Então, muitas mulheres pensam, eu só vou tratar a menopausa quando eu entrar, mas existem também os tratamentos que a gente chama de transição menopausal, que é o climatério, mas que a gente trata de uma forma que ela passe por essa transição com sintomas mais aliviados e entre na menopausa mais preparada para uma alteração que realmente não é fácil. As mulheres, nem toda mulher tem sintomas, mas as que têm, com certeza tem uma alteração importante na qualidade de vida. A gente deu ali, doutora, uma estimativa, né, de que período da vida da mulher acontece essa etapa de transição climatério, mas realmente pode acontecer, então, de antecipar bastante, relativamente, esse tempo para algumas mulheres ou de demorar mais? Isso mesmo. Eu só considero menopausa precoce quando ela ocorre antes dos 40 anos, mas a partir dos 40 anos ela pode ocorrer. Pode. Então, uma mulher com 41 anos, que faz 1 ano que não menstrua, ela entrou na menopausa. Antes dos 40, obrigatoriamente ela precisa passar pelo tratamento, reposição hormonal. Depois dos 40 vai depender dos sintomas para a gente avaliar qual é a melhor terapia para cada uma delas. A média que a gente considera normal é essa idade de 48, 51, mas até 55 eu ainda espero que seja esperado assim, para cada paciente, é normal. Boa, doutora. Quando a gente fala de climatério, né, principalmente, que você fala, começa a sentir alguns sintomas. A própria menstruação, ela já começa assim, tem mês que vem, tem mês que não, ela já começa a ficar. Quais são os sintomas desse período, doutora? Nos primeiros 5 anos dessa fase climatérica, os ciclos eles começam a ficar mais próximos. Então, a paciente ela queixa que às vezes ela menstrua 2 vezes no mês, ou que ela menstrua às vezes 10, 15 dias, fica 15 dias sem menstruar e já começa a menstruação de novo. Então, o início dessa alteração, na verdade, aumenta o fluxo, tanto em quantidade quanto em dias e às vezes até número de ciclos no mesmo mês. Depois dessa fase inicial, entra na fase anovulatória, que realmente a produção cai muito hormonal e ela fica mais tempo em amenorreia, que é não menstruar. Então, às vezes ela menstrua 1 mês, fica 3, 4 meses sem menstruar, menstrua 5, 6 meses sem menstruar. Se ela está no 11º mês, menstruou, eu volto a contagem do 0 para considerar 1 ano, para daí sim eu falar que ela está na menopausa. Então, toda essa transição, sempre usar o termo climatério. Daqui a pouco a gente vai falar dos sintomas da menopausa, mas será que nas ruas, Gui, o pessoal tá sabendo o que é? Pois é, uma boa, né? A gente sempre gosta de ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que elas entendem do assunto. Aí você sabe, né? Nossa amiga Gabi foi para as ruas para conversar com as pessoas. A gente vai conferir agora, então, o que ela ouviu, principalmente das mulheres, né? Estão por dentro desses sintomas e do que acontece durante a menopausa.
pessoal, tudo bem por aí? Hoje a gente veio para as ruas saber o que as pessoas sabem e conhecem sobre a menopausa, o momento que todas nós mulheres vamos passar. E entre os sintomas aí tá o famoso calorão, né? Vamos lá então saber a opinião deles? Bora! A gente tá fazendo uma reportagem sobre menopausa. O que você conhece sobre esse assunto das mulheres? Eu sei que chega da idade assim, de 45, 50 anos, a gente começa a ter umas alterações hormonais, né? Você conhece alguém da sua casa, sua mãe, alguma tia que já tá com esses sintomas e reclama bastante? Então, minha mãe já passou por essa, ela teve inclusive antecipado com 42. Eu ainda não estou, vou fazer 50, mas ainda não tô lá. Mas gera sempre aquela aflição de como que vai ser esse momento da vida da mulher? Os calores, né? Eu tenho uma amiga que está em crise porque descobriu que está. Eu não vejo, cada um tem sua etapa, né? Olha, menopausa, eu sei mais ou menos, né? Primeiro que eu não sou mulher, sou homem, mas eu sei mais ou menos o que é menopausa. Acompanhou talvez a sua mãe, a sua esposa nessa fase da mulher? É uma fase assim que às vezes até os homens têm que procurar ter compreensão, né? Tem que ter compreensão, é um momento difícil da mulher em que está tendo uma transformação e a mulher, o humor muda, tem muitas coisas que acontecem com isso. O homem precisa ter paciência, né? O homem tem que ter paciência, então eu acho assim, né? Eu tenho irmã, né? Tenho esposa, eu sou viúvo, mas já passei por isso com a minha esposa e a gente procurou ser assim compreensível. Às vezes até devo ter falhado, às vezes algumas vezes devo ter falhado, mas geralmente a gente procura ser compreensível, né, com elas. A gente está fazendo uma reportagem sobre menopausa. O que você sabe sobre esse assunto, essa fase que todas nós vamos passar? Graças a Deus não cheguei lá ainda, mas já estou me prevenindo, porque eu faço atividades físicas, eu faço suplementações, então eu acho que tudo isso ajuda bastante, né? Cuidar da saúde para quando esse momento chegar, né? Sim, e a atividade física eu acho que é essencial, essencial. E é uma boa alimentação, suplementação e vamos ver se vai chegar com carinho, né? Chegar devagarzinho. Isso, devagarzinho e não com muitos sintomas, né? Que todas reclamam muito. Sim. A gente está com uma doutora lá no nosso estúdio da TV Aparecida. Você tem alguma pergunta? Queria saber alguma coisa sobre esse assunto? Sobre a reposição. Se realmente pode fazer a reposição, se é conveniente, porque diz que por causa de câncer, essas coisas, muita gente tem medo, né? Da reposição. Da reposição hormonal, né? Então eu queria saber sobre a reposição hormonal, os pós e os contras. A gente está com uma especialista no nosso estúdio para falar sobre menopausa. Uma fase, né, que todas nós vamos passar. Eu quero saber a sua opinião. O que você sabe sobre esse assunto? Olha, eu sei um pouco. Eu sei que tem alguns sintomas que normalmente a mulher, quando chega a uma determinada idade, ela tem um pouco de calor, são os hormônios que tem que repor, mas não sei muito. Eu tô com 42 anos, ainda não cheguei lá, mas eu sei que daqui a pouco eu vou estar no caminho. E quando chegar, é sempre aquela aflição, né, de como que vai ser, se vai ser aqueles sintomas mais fortes ou menos fortes, não é? É isso, a gente fica um pouco preocupado que não sabe como que vai ser os sintomas, né? Eu sei que tem pessoas que não têm muito e tem pessoas que têm bastante. Você já conviveu com alguém que passou por essa fase da menopausa? Então, minha mãe, mas ela não teve muitos sintomas, então não precisou repor o hormônio, nada. Então, não, assim, com pessoas que teve muitos sintomas, eu não sei, ainda não. E aí, gente, o que vocês acharam dessas perguntas? É claro que a gente vai levar elas agora para o estúdio. Eu também tenho uma minha, hein? Eu, apesar da minha idade, 33 anos, também estou na menopausa precoce devido a uma doença que eu tive, né? Então eu quero saber, aí no estúdio, como que a gente pode tratar a menopausa no caso das pessoas mais jovens? Hein? Fiquei com vocês. Tchau, tchau. Legal, duas perguntas boas ali, Muito algumas boas. coisas pra gente pensar dos suplementos, de preparação, né, doutora? Quer responder primeiro a da Gabi? Vamos lá. Vamos lá. A Gabi falou sobre menopausa precoce, que eu caracterizei aqui, que é antes dos 40 anos, então ela com 33 é considerado sim uma menopausa precoce. E se ela não tiver uma contraindicação absoluta, como câncer de mama, trombose, a gente tem sim que repor. A reposição hormonal ela é feita principalmente por dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona.
E apesar da gente ter medo desses riscos, por exemplo, do câncer de mama, existe muito benefício. Por isso, mandatório essas mulheres tomarem a reposição hormonal, no sentido de osteoporose. Quando a menopausa ela é precoce, essa paciente ela vai ter osteoporose na velhice. Já Então, é dado que vai ter, doutora? É assim, a porcentagem é muito alta, por isso que tem benefício na reposição. É óbvio que tem que associar atividade física, cuidar da saúde da alimentação. Assim, a gente tem que pensar em todas as áreas da saúde, mas ela previne de risco cardiovascular quando a gente usa esse hormônio. Por isso que homem infarta mais do que mulher, porque a mulher tem o estrogênio e a progesterona que diminui esse risco de infarto. Então, mulheres mais jovens, elas precisam da reposição se entrar na menopausa. E na fase tardia, que aí entra na outra questão de quando repor, sempre a gente vai pesar os sintomas. Então, tudo existe risco, acho que tudo que a gente faz na vida, né, a gente tem que pesar risco e benefício. O principal malefício seria o aumento do risco de câncer de mama, e que é o que mais preocupa as mulheres, porque é o segundo tipo de tumor mais comum na mulher, com alto índice de mortalidade. Mas a gente sabe que quando os exames de rastreamento, como mamografia e ultrassom estiverem em dia, essa mulher passar em ginecologista de uma forma regular, assim, mesmo que ela tenha câncer, ela tem possibilidade de tratamento e cura altíssima. Então, só pelo risco de mama não repor hormônio não é a indicação, porque o que eu costumo brincar com as minhas pacientes, você tem medo de ter câncer de mama e não vai repor. Mas daí ela não dorme direito, briga com o marido, não consegue trabalhar e perde o emprego, tem os calorões que deixam ela extremamente estressada, ela não consegue mais conviver em família e aí infarta e morreu. Morreu antes da possibilidade ainda de ter um câncer, porque não quis fazer uma reposição hormonal. Então, por isso que cada caso é um caso, a gente tem que expor os riscos para a paciente, mas lembrar que os hormônios atualmente são bioidênticos. A indústria farmacêutica evoluiu muito do que era 50 anos atrás, quando começou a se falar de reposição hormonal. E essa evolução mostra pra gente as vantagens da reposição hormonal. Hoje eu brinco, né, que a gente vê mulher aí no mercado de trabalho, trabalhando até mais tarde, às vezes é aposentada, mas continua trabalhando, continua com uma vida ativa. A questão de atividade física, que graças a Deus isso está se tornando um hábito muito mais comum em todas as idades, isso também é graças à reposição hormonal. Então, eu sou uma grande defensora, sim. Acho que não deve repor quem tem contraindicação absoluta ou quem realmente não tem sintomas. Porque se você não tem sintomas, não faz sentido você se expor ao risco, né? Sim. Mas se tem sintoma, vale sim, e deve ser individualizado, porque existem diversos tipos de reposição. E a qualidade de vida, né, doutora? As mulheres conseguem provavelmente fazer os exercícios porque ela tem ânimo, né? Exato. Porque as vitaminas... Porque ela dormiu direito. E isso faz toda a diferença. E quem tem ou o preconceito ou a contraindicação em reposição hormonal, não deixar de procurar atendimento médico, porque existem os tratamentos não hormonais. A grande diferença de eu optar por um tratamento hormonal e não hormonal, que a gente sabe que todos os sintomas dessa síndrome estão relacionados à falta de estrogênio. Se eu faço a reposição hormonal, eu melhoro todos os sintomas de uma forma mais homogênea. Se eu não posso usar o hormônio, eu vou ter que usar um medicamento para o calorão, um medicamento para insônia, um medicamento para atrofia genital, um medicamento para irritabilidade. Então, às vezes, eu preciso usar 2, 3 drogas para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, sendo que se eu fosse fazer a reposição, apenas com o medicamento eu poderia resolver. Então, mesmo quem não queira tomar reposição hormonal, não deixe de passar em avaliação, porque existem outras formas da gente melhorar a qualidade de vida nessa fase que é tão difícil. Vamos de pergunta da Vamos de perguntinha, vamos lá. Chegou pergunta aí, da Janaína de São José dos Campos. Olá, boa tarde. Doutora, gostaria de saber se tem algum exame de sangue que mostra se está caminhando para a menopausa. Obrigada e abraço a todos. Abraço, Janaína. E aí, doutora? Muita gente fala sobre o FSH, que é um marcador no sangue que indica que a mulher entrou na menopausa, mas a gente tem que considerar que a menopausa é um diagnóstico clínico, ou seja, 1 ano sem menstruar. Então, mesmo que ela tenha um marcador no sangue, que é o FSH, acima de 25, que caracterizou a menopausa, se ela menstrua, eu ainda não vou usar esse termo, eu vou usar o termo climatério. Então, é uma questão conceitual, por causa dessa mistura dessas duas palavras. Existe sim o exame de sangue, mas eu só vou afirmar que ela está na menopausa se ficou 1 ano sem menstruar. Boa. Mais uma, doutora? Da Aline, boa tarde. Eu gostaria de saber se a menopausa precoce interfere na gravidez. Sim.
Existe uma frase que a minha professora de endócrino sempre falava: só engravida quem ovula, só ovula quem menstrua. Na menopausa, a mulher ela não menstrua, ela não tem ação hormonal, então ela não vai ovular. Se ela não vai ovular, ela não vai engravidar. O que a gente sabe hoje é que existem técnicas de fertilização, então, que permitem aí de uma forma artificial a gravidez. Mas daí seria algo realizado não de forma natural. Natural. Perfeito. Mais Tem mais uma. uma pergunta aqui, doutora. A Maria está perguntando: oi, boa tarde. Tenho 41 anos e minha menstruação desde outubro está irregular. Mês sim e mês não. E o mês que não vem, só uma sujeirinha, tipo um borrão. Pode me ajudar? E aí, doutora? É um caso bem típico do que a gente acabou de falar, a paciente de 41 anos, que ela queixa, na verdade, de piora do fluxo menstrual. Então, a fase que precede a menopausa, que é o início da fase do climatério, ela é caracterizada exatamente dessa forma. E aí, quando a gente pensa, não menstruar e ter os sintomas da menopausa é ruim, mas menstruar todos os dias, nem sei o que é pior. E aí, a gente tem que pensar nas terapias de transição menopausal. Então, é possível, sim, nessa fase, já entrar com esses hormônios, que não são de reposição, mas que são dessa transição, que são diferentes, mas para melhorar esse sintoma e não ter tanto essa irregularidade menstrual. Porque isso seria antes do climatério, né, doutora? Talvez poderia É a fase estar inicial fase do climatério que começa essa... Eu costumo comentar que é como se os nossos ovários, na fase em que ele vai parar de funcionar, ele fica confuso. Ele pensa, tem hormônio, não tem hormônio, daí ele produz muito, daí menstrua muito, daí ele, não, eu vou acalmar, eu não vou produzir mais hormônio. E daí fica o período sem menstruar. Então, nessa confusão aí de produção hormonal que dá essa irregularidade. E aí sim eu já começo a pensar no início do climatério. Boa. Doutora, muito obrigada pelas explicações. Eu acho que é sempre gostoso a gente poder falar abertamente. Eu fico feliz com as mensagens dos telespectadores, isso, há né? muita participação, né? Muito Nas legal. ruas também, as mulheres, né, dispostas a falar do assunto, Exato. mostrando conhecimento sobre o assunto e o que tem dúvida, perguntando também. E muito legal a participação do senhor, né? Eu também achei. E faz mostrando. toda a diferença, Faz toda a né? diferença. Você ter um Com parceiro certeza. que te compreenda nessa fase, né, E é o doutora? parceiro que vai... Primeiro a mulher, segundo lugar, com certeza, o Vai parceiro. ser, né? Às Pois vezes é. ele vai descobrir até antes dela. Exatamente. Opa, acha que não tá Tem muito alguma bem coisa aqui, Que mudando dá né? aquele aí. puxão de orelha de melhor procurar sua ginecologista para ajudar a gente. Exatamente. Com certeza, doutora. Muito obrigada. Eu que Seja sempre agradeço. bem-vinda, viu? Obrigada, amém. Muito Deus bom, né? abençoe. Na tela a gente Tão coloca aí os gostoso. contatos da doutora, o Instagram, @DRA de doutora Camila Gomes Lopes. Também o site www.dracamilagLopes.com.br, né, doutora? Isso mesmo. Doutora, obrigado, viu? Eu que agradeço. Por participar e volta para falar outras vezes, né? Porque tem Com muito assunto certeza. pra gente falar sobre É saúde só da chamar mulher, que eu né? estarei aqui.